Bom dia! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bom dia, 5 minutinhos de atraso. Bom dia, pessoal. Mais uma live, como amar sem se anular. Vamos conversar sobre isso? Para quem não me conhece, meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E hoje eu quero trazer para vocês essa construção de como você pode se proteger dessa ideia de que para você amar, você precisa se anular. Bom dia Cecília, bom dia. Vamos passar alguns nomes aqui que eu acabo não conseguindo ler. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Hoje eu atrasei um pouquinho, por isso que eu recebi algumas mensagens. Anda, não tá abrindo, desculpa, gente. Tem um filho pequeno e às vezes a gente não consegue chegar exatamente no horário. Jéssica, minha irmã, bom dia, pessoal. Quero trazer esse tema para vocês e quero começar escutando o que vocês têm de dificuldade. Como é para vocês esse tema de amar sem se anular? Você consegue amar? Pensa aí em pessoas que você se relaciona com muita proximidade. Pode ser o seu marido, a sua esposa, namorado, namorada, pode ser os seus irmãos, pode ser os seus pais. Você tem permissão para amar sem abrir mão de você? Olha como isso é forte. O que é abrir mão de mim? Pode ser que você diga assim, não, eu não abro mão de mim só porque eu tenho uma relação com a minha mãe ou com meu marido. Algumas pessoas vão dizer claramente que sim, outras vão achar que não. Mas hoje eu quero trazer aqui um tipo de construção para você entender que às vezes você escolhe sim não se posicionar. E isso é uma forma de anulação. Bom dia, Leca. Leca do nosso grupo 3. Cecília, da mentoria. Muito bom ter vocês aqui. Vânia que está no grupo 3. Renato, que vai entrar no próximo grupo. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. E é bom que vocês que vão entrar no próximo grupo já vão aquecendo, né? Trazendo algumas reflexões para vocês chegarem no grupo um pouco mais conscientes de alguns padrões. E eu sempre trago aqui para vocês essa ideia da gente quebrar padrão. Porque se a gente não quebra os padrões, a gente vai repetindo automaticamente. Eu acho que o conceito de amor no Brasil está muito tóxico para a mulher, com certeza. Mas principalmente para a mulher, mas eu acho que a gente tem uma cultura que incentiva a dependência emocional. Obrigada, Silene, pelo elogio. A gente acaba tendo uma orientação de que o bonito, o que faz a gente ser bem visto, geralmente não é saudável. Acredito que com a minha mãe eu me anulo muito. E em relacionamentos entro naquele loop de sempre querer agradar. Por que eu falo de padrão? Porque geralmente o jeito como a gente faz uma coisa é o jeito como a gente faz todas as outras. E aí você pode até dizer assim, é impressionante, assim, com meu marido eu não me anulo tanto, mas com a minha mãe eu me anulo. Ok, mas o que tem de padrão aí? É importante você identificar em você qual é a orientação que tem aí na sua cabeça, que faz com que em outras situações você ache natural você se anular, você não se posicionar, e muitas vezes a gente espera que o outro faça a mesma coisa. Vocês observam isso? Que quando você abre mão demais, uma coisa é ceder, outra coisa é se anular. Quando você se anula, quando você se depara com alguém que não faz isso, aí você fica assim, gente, como que a pessoa tem a maior cara de pau me dizer se não, sem o menor constrangimento? Quem já se sentiu assim? Gente, eu faço tudo pro meu marido, eu vou para onde ele quer. Você se anula muito em relacionamentos, né, Cecília? É isso. E aí você vai se anulando, aí quando você vê que a outra pessoa tem a maior liberdade do mundo em te dizer, não, eu não quero fazer isso, ou não vou. Aí você fica chocada, você fica assim, gente. Aí você fica até, tem gente que fica até inspirada, assim, nossa, se o fulano consegue, eu vou tentar fazer também. Mas geralmente não é isso que acontece. Você recebe muitos nãos e se sente vítima daquela pessoa. Assim, nossa, não, eu faço tudo e essa pessoa não faz. Quem aqui se sente desse jeito? Só sendo a parte que se anula. E eu digo uma coisa com muita frequência. Se você tá com alguém que gosta da sua anulação, que não vê problema nenhum em você não se posicionar, que não vê problema nenhum em você não ter voz, muito cuidado com essa pessoa.
A tradição do eu abandonei meus sonhos pelos deles. Isso é bem complexo, né? E bem não saudável. Aí, ó, muita gente se identificando. E aí eu te pergunto, nessas relações aí que você está pensando, ou em todas, ou com alguém, né? Mãe, pai, marido, mulher. Essa anulação, ela vem de você? É você que se propõe a estar naquela relação de forma anulada? Ou isso vem da pessoa? Vou explicar essa pergunta. Quando vem da pessoa, é quando você tenta se posicionar, mas a pessoa não te dá ouvidos, ou ela faz uma chantagem, ou ela te acusa de ingratidão, ou ela te acusa de não amar ela. Ela te deixa sem opção quando você se mostra, parece que a outra pessoa não aceita, e aí você acaba recuando. Isso é quando, na interação, você percebe que a outra pessoa não te dá espaço para você também existir. E um outro fator pode ser, que é o outro lado, não é a pessoa que me cobra isso, sou eu. Eu mesma, é que quando estou na relação, eu me proponho a fazer tudo para os outros. Pessoas manipuladoras e persuasivas, deixei de ser eu para caber na família dele, nem me reconheço mais. Essa semana, ontem eu coloquei uma enquete no meu grupo do WhatsApp. Eu tenho um grupo do WhatsApp para quem quer estar num contato mais próximo ali comigo, receber as enquetes, receber as notificações dos vídeos, saber de antemão os temas das lives. E eu coloquei uma enquete que era a seguinte pergunta: o quanto você acha que já perdeu por medo de frustrar as pessoas? E as opções eram: já perdi dinheiro, já perdi tempo, já perdi saúde mental e física e já perdi liberdade. As respostas variaram, mas o mais presente era: perdi saúde física e mental e tempo. Qual seria a resposta de vocês aqui? Ó, a Laura tá falando, não é a pessoa que me cobra, sou eu que vou agindo assim, já no automático. Aí, ó. Já perdi tudo, né? Ó, e isso é interessante, porque por mais que você diga assim, já perdi muito disso, mais disso, é muito difícil você não perder as outras coisas. Geralmente você perde um combo. No meu caso, sou eu. E é quase automático. Depois que eu percebo o quanto eu perdi. Tá vendo? Ó? Perdeu todas as anteriores. Tempo, saúde mental, alegria, saúde mental disparadamente. Renato, já perdi saúde mental. O que seria para você perder saúde mental? Contem aqui para mim. O que na prática você perdeu? Física e mental, tá vendo como é mais presente esse perdi a saúde física e mental? Com os meus pais, sinto que eles me anulam, e no meu relacionamento, eu que me anulo, tentando agradar demais e estar disponível. Jéssica, aqui dá para perceber o seguinte: se com os seus pais eles te anulam, então esse é o modelo que você aprendeu, né? Você foi exposta a esse modelo. Então com eles te anulam, você internalizou esse modelo, e aí quando você vai para os outros relacionamentos, já é você que se anula, você nem precisa mais que o outro te anule, você já aprendeu a fazer isso. Entendeu? Às vezes perdemos a paz, perdi a alegria. Cecília, desenvolver uma insegurança muito grande, exatamente. Muita frustração, muita autocrítica. Aí, ó, e tudo isso aqui é a saúde mental e física indo embora. Ó. Muita autocrítica, ansiedade, minha mãe sempre me anulou. Quando você se propõe a se anular, o seu organismo, ele precisa deprimir um pouquinho. Aqui, ó, eu adquiri depressão e ansiedade ao longo dos anos por causa da minha mãe. Não sei o que é amor de mãe. Quantas pessoas têm problema com a relação com a mãe em que não tem a oportunidade de experimentar a segurança de ser você naquela relação? E eu tenho visto isso com muita frequência nos grupos terapêuticos, que é muito difícil você falar isso, né, assim de, nossa, a minha relação com a minha mãe, ela mais me atrapalhou do que me ajudou. Não que a sua mãe não te ame, não que o seu pai não te ame, é claro que eles amam, mas o problema aqui é o conceito de amor que de repente essa mãe teve. É a forma como ela trata você que faz com que você não tenha a opção
de se mostrar, de ser você, de viver a vida como você quer, de mostrar a sua essência, a sua personalidade. E quando você não pode ser você, quando você não pode fazer as suas escolhas, quando você não pode dizer o que você pensa, quando você não pode mostrar a pessoa que você é, o seu organismo, ele precisa se restringir. Vê se isso faz sentido para vocês. O seu organismo precisa deprimir um pouquinho. Janda, deprimir? Sim. Ou ele deprime, ou ele entra em estado de ansiedade. Porque é uma eterna tensão. Você precisa conter. A crise de ansiedade nada mais é do que o seu organismo tentando se conter e não conseguindo. Vê se vocês entendem isso. A depressão é diferente. A depressão é o seguinte: para que eu sobreviva a isso aqui, eu não posso estar 100% viva, atenta, consciente. Porque se eu estiver consciente o tempo todo de que eu não posso ser eu, meu organismo não vai aguentar. E o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele faz o que for preciso para fazer com que a gente não entre em angústia. Então, se eu tiver que estar numa realidade onde eu não posso desfrutar da vida, isso aqui não tá bom para mim. Então, como eu posso sobreviver? Excelente. Eu vou deprimir. Porque o deprimido, ele tá menos na vida, não é? Ele tá menos conectado com a vida. E como você tem interesse em não estar conectado com a vida porque você não pode ver a vida que você quer, a depressão é excelente para você. É uma excelente saída para você não morrer ou não enlouquecer. Porque assim você sobrevive. É uma estratégia de sobrevivência. Então, muitas vezes, não é só sobre como é que eu saio da depressão. Não é como é que eu saio da depressão. É como é que eu construo uma realidade onde eu não preciso estar ali deprimido. Faz sentido para vocês? Usamos a doença como escudo. E às vezes é um escudo por isso, porque eu não posso estar na vida como eu gostaria. Eu preciso de uma defesa. E qual é a estratégia da ansiedade? A ansiedade é quando você quer estar ali na vida, mas você tem muito medo, você tem muito controle, você tem muitas ameaças. Então você não consegue estar ali tranquilo. E aí vem tanta preocupação, vem tanta contenção, que aí a tentativa de se controlar é tão angustiante para você que a crise de ansiedade é uma válvula de escape. É um escape para você relaxar. É uma estratégia saudável do seu organismo de se autorregular. Parece doido isso? Ele se regula por meio da crise de ansiedade. É uma informação que ele diz assim para você, ó, a vida que você está vivendo não tá boa para mim, eu não sei se você percebeu. Nosso organismo não está bem com essa vida que você está vivendo. Desse jeito, não tá bom. E aí, o que é esse desse jeito que não tá bom? É uma relação muito conturbada com a mãe? É se sentir pressionado o tempo todo? É não se sentir atendendo às expectativas? É não poder dizer os nãos que você quer? É não poder viver a vida do jeito que você quer e aí você tem que se conter? Se você não mudar isso, sua crise de ansiedade ela vai ser necessária. Não tem interesse em tirar a crise de ansiedade se você não mudar o seu cenário. Percebe? Tá fazendo sentido? Bom dia, maravilhoso tema. A Vânia, eu nem me percebi ansiosa, fui me dando conta através da terapia. Aí, ó. Porque às vezes a gente acha que é normal. Eu vivo assim. Então, como é que vocês entendem isso que eu tô falando? Percebem que para você viver uma vida onde você não pode usar 100% dela porque você está se sentindo pressionado, você precisa de algum sintoma? Aí vocês falaram algumas coisas aqui, deixa eu ler. Vocês falaram sobre doenças, sentia muitas dores no corpo e pensei que era por conta da menopausa. E descobri que não era, depois que rompi a relação. Olha como isso é forte. O nosso organismo, ele mostra pra gente quando a gente está em sofrimento. A gente é que ignora. E geralmente quando o corpo mostra por dores, por sintomas de depressão, ansiedade, alergias, alguma doença que não desaparece de jeito nenhum, é o seu corpo dizendo assim, você poderia ter percebido isso sem sintoma. Como você não percebeu, eu vou ter que te mostrar no seu corpo que essa realidade não tá boa pra gente. Doutor, o vício emocional de buscar rejeição inconsciente. Tem gente que tem vício emocional de buscar as situações que vão corroborar com a teoria que ela tem de que ela vai ser rejeitada. A pessoa que tem muita história de rejeição, ela não espera outra coisa. Então ela vira especialista em detectar situações onde ela poderia ser rejeitada. Então, às vezes, até onde não tem rejeição, ela lê rejeição. É um vício emocional mesmo. Manchas no corpo,
do nada e dores na coluna. Antes me disseram que o que passa na cabeça não pode afetar o corpo. Tá vendo? Ó? Agora eu entendo a importância. Então vamos lá. Deixa eu seguir aqui. Eu achava que só tinha depressão. Descobri recentemente que tem ansiedade também. É um combo, né? É um combo que uma coisa leva a outra. A ansiedade está tão presente que parece que somos assim. Exatamente. Eu tive os sintomas mais extremos da ansiedade, que são as náuseas, e eu não entendia nada. Você percebe que é uma falta de controle? Você não tem controle sobre aquilo. A ansiedade, ela tira você do controle de você reagir do jeito que você gostaria. E por quê? Porque se isso está acontecendo é porque você tem tentado controlar demais o seu organismo de outro jeito. E o que é esse controle? Muitas vezes vem de lá da nossa orientação de que a gente não pode isso, não pode aquilo, cheio de regras, cheio de rigidez. Se você tem muita rigidez, muita insegurança, você vai tentar controlar demais. E o seu organismo não suporta isso. Janda, é daí que nascem os devaneios excessivos? Também. Por que são os devaneios excessivos? É a sua tentativa de prever o futuro, de prever imprevistos, de se antecipar. E você tentando se antecipar, você sempre vai trazer ansiedade para o seu organismo. Quem está vivendo no futuro tem muita tendência à ansiedade. A ansiedade aparece com isso, você tentar se planejar demais. Não é que você não possa se planejar, mas se você vive sempre antecipando os próximos passos, geralmente o ansioso ele não antecipa os próximos passos de forma alegre, feliz, positiva. Ele sempre antecipa em tragédias, né? Seu organismo vai sentindo aquilo. Quem vive muito no passado tem mais tendência à depressão. Quem vive muito no futuro tem mais tendência à ansiedade. Tive uma situação onde não me anulei e fiquei feliz, mas ao mesmo tempo um vazio enorme. A ideia é ficar nesse lugar até que ele não seja mais tão ruim? Ótimo. Vamos pegar isso? Quando você decide não se anular, é possível que você tenha até uma crise de ansiedade. Sabe por quê? Porque você não está acostumado com aquilo. O natural para você, não seja o saudável e não que seja o gostoso, mas o natural, o fácil para você é se anular. É dizer, não vou entrar em conflito não. Não, deixa isso para lá. Isso para você é fácil, você já está acostumado com isso. Difícil para você é ter que dizer assim, mãe, eu não quero que você faça isso comigo. Mãe, eu não aceito mais essa situação. Ou, filho, você precisa sair da minha casa porque não está mais legal essa convivência entre a gente. É isso. Isso é difícil para você. É difícil para você chamar o seu marido para uma conversa e dizer, preciso de mudanças. É você chamar o seu chefe e dizer, isso aqui não tá bom para mim, eu preciso que alguma coisa seja organizada de uma forma diferente, senão eu vou surtar. Perceberam? Isso é difícil. Então, quando você fala, quando você não se anula, quando você está, inclusive numa mesa de amigos, você se propõe a discordar de alguém, isso para você já é um absurdo, ó. Bate a culpa, a ansiedade, parece que eu estou fazendo algo errado. Vou citar o que eu vi ali que eu coloquei no Stories para vocês me dizerem qual era a dificuldade de vocês. Lá surgiu, me sinto uma má pessoa. Parece que eu estou ignorando o problema da outra pessoa quando eu não dou importância ou quando eu não pego para mim. Parece que eu não amo aquela pessoa. Quando a pessoa fica chateada, fica parecendo que ela nunca mais vai falar comigo. Percebe? Aí, ó, tô começando a entender. Eu comprei um livro, Arte de Dizer Não, entendi que a minha anulação vem de uma autoestima. Perfeito. Aconteceu isso comigo. Quando eu fui procurar outra casa para morar, me deu crise de ansiedade. Todas as situações para me posicionar, eu me calo. E eu gosto de trazer uma imagem, que eu até trouxe essa imagem na sessão do grupo terapêutico dessa semana. Que eu disse para eles assim, você falaria para o seu filho agir do jeito que você fala para você agir? Eles não entenderam muito bem e eu expliquei da seguinte forma. Se o seu filho chegasse e dissesse assim, mãe, pai, tem um amiguinho ali na escola que ele me chuta, que ele me desrespeita, ele rasga minhas folhas do caderno, o que você diria para ele? Você ia dizer para ele assim, filho, faz o seguinte, quando esse amiguinho chegar, você tenta agradar ele de todas as formas, tá bom? Inclusive, eu vou fazer um bolo para você levar para esse amiguinho. Tenta abraçar ele, tenta agradar ele. E se você não conseguir, finge que não percebeu que ele te chutou,
Finge que não percebeu que ele tá falando uma coisa esquisita pra você. Ignora, filho. Você falaria isso pro seu filho? Fala a verdade, vocês falariam isso pro filho de vocês? Vocês orientariam ele a fugir desse conflito e tentar absorver o impacto do desrespeito? Você falaria isso pra ele? O que você falaria pra ele? Se você fosse a pessoa de referência para esse filho, você falaria isso pra ele? Ó, não tenho filhos, mas diria pro filho reagir, devolver na mesma moeda. Ó, meu marido foge da conversa, eu estou surtando e ele acha que quero tudo do meu jeito, mas ele disse que queria se separar há 5 meses, mas não saiu de casa e quer viver com amigos e ele se recusa. Bom, vamos lá. Já entro nisso, mas você não falaria isso pra ele, né? Pro seu filho. O que você falaria? Reaja, tenta conversar com ele, não aceite. Filho, peraí, não aceita não que esse menino faça isso com você. Cada um ia pensar num tipo de reação, né? Do que seria o ideal. Mas dificilmente você diria pra ele aceitar. E é isso que você faz com você. Você diz assim, não, finge que não percebeu. Só porque é a sua mãe que tá fazendo isso, só porque é o seu marido. E você acha que é normal você fingir que não percebeu que o seu marido tá te desrespeitando? Fingiu que não percebeu. Minha mãe disse isso pra mim e eu deixei pra lá. A gente começa a perceber que a gente recebeu orientações erradas, que não são saudáveis pra gente. Isso que você tá falando, Michele, também apareceu lá no grupo. As pessoas começaram a perceber que elas receberam informações que construíram elas, pessoas sem voz. E é difícil, porque a gente pensa assim, nossos pais querem o melhor pra gente. Claro que querem, só que eles também são pessoas que erram, pessoas que não sabem tudo, pessoas que não são perfeitas, pessoas que provavelmente nem estudaram o que é um adulto saudável. E esse é o seu papel. O seu papel é ser um adulto saudável para que você fale para a sua criança que está aí dentro de você que ela pode existir. Porque de repente você não avança na vida, você não tem um relacionamento legal, você não ganha dinheiro, porque te tiraram o direito de existir. Te colocaram uma ideia de que você não pode incomodar ninguém. Quem não pode incomodar ninguém não cresce jamais. Não tem como você crescer na vida se você não pode incomodar ninguém. E como lidar com as atitudes de rejeição dos pais por a gente discordar? Vou falar. Quando criança eu recebi aquela orientação de tira por menos, ignora, não reagir. Essa não é uma orientação saudável para você. Não é. E é difícil a gente pensar que nossos pais erraram na orientação. Como lidar com a rejeição dos pais quando a gente está discordando deles? Entendendo que você é um adulto e que é natural que você e seus pais não tenham a mesma opinião sobre tudo. Não é natural? Vocês não acham natural? E que você, enquanto adulto, não precisa mais obedecer aos seus pais. Não, Janda, isso é um absurdo. Eu aprendi que os pais são a maior referência que a gente tem que honrar os pais. Honrar os pais não quer dizer ser obediente. Adulto, se você é um filho obediente, você é uma criança. Crianças são orientadas a serem obedientes. Eu, inclusive, nem gosto dessa palavra. Eu nem uso essa palavra com meu filho. Seja obediente. Tem hora que eu digo pra ele assim, ó, Guilherme, eu preciso que agora você me obedeça. Faça tal coisa. Mas eu não digo pra ele, seja obediente. Seja obediente é muito. Não, seja não. Ah, mas como é que você orienta ele? Eu oriento ele. Mas esse conceito de seja obediente parece que eu tô dizendo pra ele assim, confie sempre em mim. Você tem que seguir sempre o que eu tô falando. Não, sempre não. Muito que até colado eu estou errada. Não entendi o que você quis dizer, Paula. Se você quiser reformular, preciso aprender isso. Você não precisa ser obediente. Você precisa ser um adulto. E adultos têm o direito de ter os próprios valores, os próprios pensamentos e as próprias necessidades. E a permissão de colocá-las em prática. E se meu pai me rejeitar? Mas aí você tem que lidar com isso. Como? Janda, eu não quero que minha mãe me rejeite. Você não tem esse controle. Se ela não gostar do fato de que você vai se mudar de cidade mesmo assim, de que você não vai na casa dela todos os dias que ela quer, de que você não vai resolver todos os problemas para ela, de que você não vai ser... Tem pessoas que vivem uma relação com a mãe que você praticamente tem que ser um funcionário da mãe, um assistente, você tem que estar lá o tempo todo disponível, você tem que resolver tudo.
É diferente quando você tem um pai ou uma mãe muito idoso e que eles não têm condições mais, e aí você acaba tendo que dar um apoio, porque eles não têm mais condições. Isso é diferente. Mas geralmente o que as pessoas vivem não é nessa situação só do idoso, é numa situação de uma pessoa que funciona, que são só pais, que obviamente são mais velhos que você, e você se propõe a estar ali quase que como um a serviço. Eu estou aqui a serviço. Eu não existo, você não precisa me ouvir, você não precisa me considerar, só vale o que você está falando, porque eu não posso deixar você chateado. E por que eles não podem se chatear? Por que eles não podem se frustrar? Não, Judê, a minha mãe. Gente, é a sua mãe, ela não pode se frustrar? Não, mas é porque não é que ela não pode se frustrar. Seu medo é que se ela se frustrar com você, ela vai te reprovar. Qual é o problema da sua mãe te reprovar? Qual é o problema? Você não é um adulto? Você não precisa que ela te aprove. Ou você precisa? Contem aí pra mim. Vocês precisam que a mãe de vocês aprove vocês? Estou fazendo terapia para conseguir me curar dos traumas que passei, porque hoje ela me cobra algo que nunca me ofereceu. Então, aí ó. Minha mãe é meio narcisista, fica sem falar comigo e até me diz palavras pesadas quando eu não faço o que ela quer. Qual é o seu papel nessa hora? É conversar com a sua criança. Como a sua criança se sente com essa mãe narcisista? Ó, sua mãe não tá falando com você. Pega lá o seu filho. Se você fosse falar pro seu filho, dá uma orientação para ele que tá dizendo, ó, uma pessoa muito importante para mim fica sem falar comigo quando eu não atendo às necessidades, às expectativas. Aí você ia dizer para ele assim, olha, então você tem que voltar atrás, você tem que ir lá e falar para a pessoa que você estava louco, que você falou aquilo de brincadeira, volta atrás em tudo que você tinha feito, pede desculpa e faz exatamente o que ela quer, poxa, esse é o certo, você tem que garantir que a pessoa não vai embora, você tem que garantir que a pessoa gosta de você. Não, Jana, mas quando é com a mãe é diferente. Não é diferente, não pode ser diferente, esse é o problema. Você tem que colocar o limite tanto quanto se fosse outra pessoa. Se você não tem a permissão de colocar o limite na sua mãe, você não vai ter permissão para colocar limite em ninguém. E ela é narcisista. Se ela for narcisista, ela não vai aceitar o seu limite. E você tem que saber que você não vai ter a aprovação dela. Quanto isso te custa? É sempre a pergunta que eu faço pro pessoal lá no grupo. Eu digo, se você não resolver essa situação, se você só aceitar sem pegar esse conflito, você fica bem? Fica tudo bem para você? Porque se ficar, então tá bom, então ficou, então você não tá perdendo nada. Agora, se você achar que não fica bem, você vai ter que resolver. Porque tem gente que fala assim, minha mãe é narcisista, eu nem me importo, aquilo lá nem não me impacta em nada. Então tá bom, então deixa isso pra lá. Agora, eu perco saúde mental, eu começo a achar que eu não sou ninguém, eu começo a achar que eu não tenho valor. E geralmente quem tem medo de frustrar as pessoas é porque considera aquela relação frágil. Será que sua relação é frágil? Com todo mundo? Se você acha que a relação é frágil com todo mundo, é porque você acha que você não tem valor pra ninguém. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Minha mãe tem as questões psicológicas dela, nunca tratou e me criou jogando tudo em cima de mim. Eu até não me importo com a opinião dela, mas não consigo reagir. Talvez você não precise reagir a ela. Você só não pode ter prejuízos na sua vida. Porque nem quando a pessoa tem problemas assim, não adianta você ficar muito batendo de frente com ela. A verdade é o que você faz com a sua vida. Você tem permissão para fazer as coisas que você quer? Você diz que não se importa com a opinião dela. Então, se você não se importa e age na sua vida do jeito que você acha que é bom para você, tá bom. Não é sobre o embate. O que eu quero dizer aqui para vocês não é que vocês têm que brigar com a pessoa. O que eu quero ajudar vocês é diminuir o impacto da frustração dessa pessoa em você. Cresci com superproteção, ouvindo que eu não ia ser nada. Perdoo ela, já partiu. Baixa confiança. Então, a superproteção, ela é irmã da negligência. Superproteção é amor, Janda. Tá, mas não é porque é amor que não faz mal. Desse jeito, superprotegendo e te dizendo que você não é nada, fez mal pra você. Então você tem uma ideia errada de você, que você não ia ser nada porque te contaram isso. O seu papel é de se contar outra história. Você tem valor sim. Não é porque a sua mãe achava que você não ia ser nada que você não vai ser nada. Afinal de contas, a sua mãe é só uma pessoa. Ela não é Deus, ela não é a definidora da verdade. Ela é só a sua mãe, é uma opinião de uma pessoa.
E às vezes a gente pega essa opinião dessa uma pessoa e leva pro resto da vida. Então eu sou aquilo que minha mãe e meu pai disseram pra mim. Não, não é. Não é. Se sua mãe disser que você é incrível, maravilhosa, perfeita, a pessoa mais perfeita do mundo, você vai achar que você é? Não, porque não é verdade. Porque nem tudo que eles acham é verdade. Só que quem leva essa ideia geralmente não leva a ideia positiva, leva só o negativo. Eu sempre detestei a superproteção da minha mãe. Claro, porque a superproteção tira de você a confiança de que você pode confiar em você. O negócio é inconsciente. A gente fala que não liga, mas inconscientemente agimos para agradar esse não ligo que falamos. Perfeito, é isso mesmo. E quanto mais consciência você tiver, melhor. De que você liga sim. Me afastei de pessoas... Calma aí. Me afastei de pessoas e parentes por não terem o mínimo de consideração e respeito por mim. Estava me fazendo mal, eu parecia um furacão, só transbordava coisas ruins. Exatamente. O ambiente, ele é muito importante. Dependendo do ambiente onde você está, fica mais fácil ser você. Dependendo do ambiente onde você está, é extremamente difícil. Que é quase como se você tivesse que lutar pelo direito de ser você. E isso é um absurdo. A gente não tem que lutar por esse direito já é nosso. Como se blindar dessa frustração na outra pessoa ao não se anular? Quando o convívio é diário, cada punição de silêncio. Então, primeira coisa que vai ajudar vocês, deixa eu ver que horas são, tá, é entender que o amor, ele não existe pra gente cuidar do outro. Ah, uma vez que eu te amo, ou que você me ama, então, por eu te amar, eu não posso te desagradar. Essa é a primeira coisa que tem que ter na sua cabeça. Se eu te amo, eu te aprecio. Amar é apreciar. Amar é gostar da pessoa. Amar é querer estar junto. Amar não é cuidar. Amar não é se sacrificar. Amar não é fazer tudo pelo outro. Amar não é se responsabilizar pelo outro. Amar é amar. Só que se o seu conceito de amor for com esse peso, para você nem é interessante amar. Percebem? Para quem aqui amar é um peso? Falem aqui para mim. O que fazer quando algumas pessoas fazem jogo do silêncio como punição? Tive que me separar porque me deu vários gatilhos. Olha só. Como lidar quando a pessoa se frustra e pune a gente? Peraí, como é essa relação para você? Essa relação faz sentido? Faz sentido você estar com alguém que você quer mostrar para ela? Geralmente a punição vem quando você não atende às expectativas. Assunto para nossa sessão, né, Vânia? Quando você não atende às expectativas, você precisa ver qual é a reação da outra pessoa. E eu sempre digo isso, para você saber com quem você está lidando, não ignore como a pessoa lida, como ela reage quando você mostra uma insatisfação. Porque o que é uma insatisfação? É uma crítica. Se você fala pro seu marido assim, queria conversar, tem umas coisas que não estão boas para mim. É uma crítica, não é? Sim. Dependendo do que a outra pessoa pensa sobre a crítica, ela já vai começar te punindo por você ter dito que está insatisfeita. Ela vai se fazer de vítima, aí você não valoriza nada do que eu faço, você só sabe reclamar. Ou ela não vai te ouvir, alguém disse aqui, né? Que não vai te ouvir, ou que o marido não escuta. Ela não vai te ouvir, ela não vai dar importância, ela vai ridicularizar você. Ou ela vai fazer uma chantagem pior ainda. Você vai falar de uma insatisfação, ela vai trazer duas em cima de você. E aí, você precisa ver com quem você está lidando. Se a pessoa não tiver a menor abertura para ouvir suas queixas, isso já é uma informação. Como é que essa relação vai ser boa para você? Gostosa? Saudável? Se você não pode falar das suas queixas, você não pode frustrar essa pessoa. Se você não pode frustrar essa pessoa, se essa pessoa não suporta a frustração, como você vai se sentir atendido nessa relação? E aí eu te faço uma pergunta, como é essa sua ideia da pessoa não suportar? Porque olha só, uma coisa é você chegar pro seu marido, pra sua mulher, e você levar uma queixa e a pessoa na hora não gostar. Isso faz parte, isso é normal. Ó, não gostei. Não gostei, a pessoa não gostou, ela faz uma cara feia, mas ela escutou. Ela escutou, não gostou, talvez ela fique ali um dia assimilando aquilo,
Mas eu sempre pergunto, o que aconteceu depois que você falou para ela? O que acontece depois? Nada? Ela não volta no assunto? Ela volta no assunto? Ela muda? Ela te pergunta depois como que ela pode fazer? O que é feito com a sua queixa? Porque às vezes o que está te impedindo de falar não é nem que a outra pessoa não aguenta. É porque você quer que a pessoa escute e fique sorrindo. Porque você tem medo de desagradar. A gente tem que lembrar isso. A gente aqui, que está falando sobre esse assunto, a gente tem dependência emocional. Dependência emocional eu tenho pavor de achar que alguém está chateado comigo, não é assim? Eu tenho pavor de achar que alguém está pensando mal de mim. Eu tenho pavor de achar que eu sou o vilão de alguém. Eu tenho pavor de achar que a pessoa está me achando uma ingrata, uma exigente, não é assim? Toda vez que quero conversar, para deixar as coisas claras, meu marido estressa e reclama que eu encho o saco. Isso é um problema. Você vai encher o saco dele e ele tem que aguentar. Por quê? Encher o saco é uma conversa difícil. Conversas difíceis são chatas, mas elas são necessárias. Insista, pois é, eu preciso te encher o saco. Mas eu não aguento quando ele fala que eu encho o saco. É ruim mesmo, mas o que você precisa mostrar para ele é o contrário. Se eu estou te enchendo o saco é porque eu estou precisando ser ouvida. Você tem condições de me ouvir? Você tem condições de me ouvir? Porque se eu não for ouvida, eu vou continuar insatisfeita. Isso é tudo bem para você? Se eu falar, a pessoa não me apoiará em meio à minha situação de doença grave. Olha aí. Você não pode frustrar essa pessoa, porque senão ela não vai te apoiar. Porque ela só te apoia se você estiver fazendo tudo o que ela quer, tudo ótimo. Se você não pode reclamar, você não pode existir. Vocês percebem isso? Só que vocês têm que aguentar isso. Na hora que falar, a pessoa vai reagir mal por um tempo. Tudo bem, tem que aguentar isso. Vocês aguentam? Ou vocês já voltam atrás? Eu tenho pavor da pessoa ir embora. Medo mesmo. E sei que o que eu faço é que faz a pessoa debandar. Então, Laura, qual que é a minha proposta para vocês? Que vocês comecem a topar esse processo de descobrir o que acontece quando você fala, porque tem gente que nunca nem tentou. E você vai descobrir que algumas pessoas realmente não estão interessadas em continuar com você ou não vão dar importância para o que você está falando. E é muito difícil alguém que não dá importância para o que você fala mudar. A pessoa não dá importância. Adulto tem relação de aprovação com mãe ou marido em todos os âmbitos da vida. Por que isso acontece? Por dependência emocional. Precisar muito de aprovação, principalmente a aprovação da mãe, é dependência emocional, vocês entendem isso? Do marido, é porque quando a gente fala de relação com marido e mulher é diferente, porque sim, você precisa estar numa relação onde vocês são minimamente compatíveis, do tipo assim, você aprova o jeito que a pessoa age, você aprova o jeito que a pessoa pensa, vocês precisam ter alguma aprovação. O que não dá é para você precisar da aprovação do seu marido para tudo. Não consigo agir, dar um passo, não consigo nem comprar uma coisa para casa se eu souber que ele não gosta tanto da ideia. Você não vai conseguir ser aprovado em tudo. Aí é extremo, entendeu? O quanto você precisa dessa aprovação? Para quê? Porque eu quero comprar uma casa e ele não aprova. Não, mas aí ele precisa aprovar, porque é um projeto juntos. Eu quero, sei lá, pintar meu cabelo. Ele disse que odeia mulher de cabelo pintado. Como é isso pra você? É importante pra você ter um cabelo pintado? Seu marido não gosta desse cabelo. Pra você é importante que ele olhe pra você e goste do seu cabelo? Agora, não consigo dar um passo sem que ele esteja comigo ou me aprovando. Aí é demais. Então, se você se relaciona com esse peso de que tem que sempre estar alinhado com a outra pessoa para a pessoa aprovar seus passos, você não vai nem querer amar. Você não vai nem querer se relacionar. Geralmente são pessoas que ou se relacionam com esse peso muito grande de que a relação sempre faz com que você não possa existir, ou você não se relaciona. Você prefere não se relacionar. Quem aqui prefere não se relacionar? Você é incrível. Obrigado por oferecer dicas tão importantes de forma gratuita. Por nada. Eu me afastei da pessoa, deixei de seguir nas redes sociais e quando fiz isso me deu muita ansiedade. Dá ansiedade porque você está se priorizando, fazendo o que é bom para você e você sabe que possivelmente a pessoa não vai gostar. Então você precisa ter musculatura com isso. E se você quiser treinar isso com acompanhamento, a minha proposta para vocês é que vocês entrem no meu grupo terapêutico que se chama
Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Esses são os medos da vida adulta. O medo da vida adulta é de você ter que lidar com essas situações de não conseguir ter 100% da aprovação dos outros. Medo de rejeição. É desconfortável manter relacionamentos, amigo e família. É você não conseguir ter um relacionamento onde você se sinta à vontade na vida. Com seu cliente, com seu chefe. Você não tem permissão para usar a vida porque você está sempre sendo o refém de quem estiver na sua frente. Como é que funciona esse grupo terapêutico? Esse é um grupo pago, tá? Esse grupo serve para quem está com depressão e ansiedade? Também. Quem é do grupo e está aqui, e quiser dar um feedback para as pessoas, para elas ouvirem como é a experiência de quem já passou ou está passando, eu convido vocês a compartilharem aí. Não consigo chegar na etapa de me relacionar. Quando começa a gostar do cara, começa a maluquice. Inconscientemente começa a me afastar. Por quê? Porque você não sabe se relacionar de uma forma leve. No grupo a gente trabalha isso. Como funciona? O grupo começa, esse grupo 4 vai começar no dia 11 de fevereiro. São 8 encontros, onde em cada encontro a gente trabalha um tema que leva você a ir superando a dependência emocional. Isso aí, medo de frustrar a dependência emocional, medo de frustrar as pessoas é dependência emocional. Aí, a Cecília passou pelo grupo, ela já está na mentoria. A mentoria é para quem já passou pelo processo do grupo. São 8 encontros, sempre na terça-feira ao meio-dia. Então, meio-dia às 13h40, às vezes vai até 2 horas, porque eu sei que demora um pouquinho. Nem sempre a gente consegue encerrar no horário. A minha proposta é que você esteja ali, ao vivo, de câmera ligada, tá? Para você conseguir participar, porque não é um curso, né? Quem participa do grupo pode dizer que não é um curso que você assiste. Você pode assistir a aula gravada, porque fica gravado. Vai ficar lá na Hotmart e fica gravado. Mas o interessante é que você esteja lá no ao vivo, não é? A Vânia está no grupo 3, vários insights, muito bom. A Cecília também está na mentoria. Conta para eles, a riqueza é no ao vivo, porque você faz a troca, você tem a oportunidade de falar. Eu trago os temas, e os temas sempre são relacionados a você saber o que você quer da vida, ter mais clareza de quem é você, olhar para a sua infância e cuidar da criança que está aí dentro de você, essa criança interior. Você hoje tem esses problemas porque você está com a sua criança na frente. Aí a Leca também é do grupo, a Cecília. Verdade, o ao vivo dá vários insights. É muito mais poderoso no ao vivo. Né? E a troca, você escutar o colega falar, é muito rico você ouvir a história de alguém, a dor de alguém, e você fala assim, nossa, essa pessoa passa exatamente pelo que eu passo. E ela conseguiu descrever de um jeito que eu nunca nem conseguiria descrever. Então, toda a minha abordagem é Gestalt terapia. Todo encontro eu levo um tema e a gente tem a partilha ali. As pessoas podem falar, as pessoas podem perguntar, elas podem compartilhar. Tem o chat que a gente também fica ali trocando o tempo todo. E em todo encontro eu mando uma tarefa para casa para eles fazerem. Então vocês fazem a tarefa e compartilham no grupo do WhatsApp como estão se sentindo, as dúvidas que estão tendo. Deixa eu ver aqui. A Cecília falou, é ótimo falar e perceber o que está falando, sentindo. Né? Porque enquanto você está falando, você também está se ouvindo. E sabe o que é também muito poderoso? Ser ouvido por um grupo. Principalmente quem tem dependência emocional, que tem dificuldade de incomodar, de ocupar espaço, de sentir que é importante. Quando você está ali num grupo e você está falando, e você está vendo ali as carinhas das pessoas concordando com você, te acolhendo, dizendo, me identifico também com você. Nossa, isso dá um quentinho no coração. E você começa a sentir assim, tá vendo? Aqui eu posso falar. E aqui eu não vou ser julgada, porque ali não tem julgamento. É incrível porque a atmosfera que se cria ali é muito gostosa de apoio, de acolhimento. É muito bom saber que outras pessoas passam o que eu passo, sentem o que eu sinto. Faz eu me sentir menos diferente, mais normal. É isso que acontece lá no grupo. Aí a Cecília dizendo, sim. Ser ouvido, se colocar em um grupo em que há empatia e aceitação é muito transformador. A Judete teve uma experiência que a gente fez uma sessão de diagnóstico em grupo e ela teve essa experiência também, né? Eu tenho dificuldade de me expressar em público, não sei como estou interagindo aqui. Olha aí, você tá vendo? Tá vendo como isso aqui já é uma experiência? E para quem tem dificuldade de se expressar, é excelente o exercício, porque ali você vai se expressar,
Você vai treinar isso num ambiente muito seguro, porque é seguro. E eu te digo de verdade, assim, as pessoas ali não têm essa disposição em ficar julgando. Todo mundo é muito acolhedor, porque tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo mundo com essa ideia de superar a dependência emocional e de cuidar dessa dor. Qual é o horário do grupo e como se inscrever? O horário é terça-feira, de meio-dia a 1h40, às vezes até às 2 horas. Como é que você se inscreve? Terminando aqui a sessão, aqui a nossa live, fala comigo no direct que eu te mando um link para você se inscrever. O valor é R$3.000. E por que esse valor ele é interessante em termos de investimento? A minha sessão individual, deixa eu ver como é que está o horário aqui. A minha sessão individual hoje é R$400. Se você fizer toda semana, você vai pagar R$1.600 por uma sessão individual. Se você fizer por 2 meses, você vai pagar R$3.200. Só que o que eu sempre digo, e quem está no grupo e faz o individual, que é o caso de algumas pessoas aqui, sabe que o trabalho em grupo ele tem muita riqueza. E eu arriscaria dizer que o resultado ele costuma ser até mais rápido com as 8 sessões no grupo. Por quê? Porque além de você ter mais tempo de sessão, você escuta a minha partilha, eu trago muita informação. Na terapia individual eu não consigo passar tanta informação, porque a dinâmica é outra. Então no grupo a gente consegue fazer tanto a partilha quanto a informação. Então você recebe muita informação. Além da informação, você vai ter tarefa para casa, o que vai fazer com que você continue entrando nesse processo de autoconhecimento constante. Tem um grupo do WhatsApp onde as pessoas vão estar falando sobre aquilo, então é uma terapia aditivada, e de fato é aditivada. Porque são 8 encontros que parece que foram assim 3 meses, 4 meses. É isso que eu costumo receber de feedback, que parece que as pessoas elas ganham muito conhecimento em pouco tempo. E eu estou muito animada com esse trabalho, porque eu tenho realmente ficado impressionada como que as pessoas estão entendendo, destravando crenças, entendendo a história delas. Né? Assim, entender a sua dor faz com que você tenha controle sobre ela. Entender o seu funcionamento faz com que você tenha ferramentas para mudar. E no grupo eu passo essas ferramentas. A gente tem sessão para você entender o que é um adulto saudável, para você entender suas feridas emocionais, para você aprender a construir seus sonhos, para você aprender a construir seus planos. E todo o tempo eu estou conectando eles com qual é o seu objetivo, por que você está querendo isso, por que é importante que você encare esse desafio. E a gente tem muitas crenças limitantes. Vocês observaram aqui quantas crenças limitantes a gente tem sobre o que é o amor. Sobre eu não posso frustrar, se eu criar problemas ali na relação, talvez eu não seja amado. A Vânia está dizendo, a gente fica focado no assunto 24 horas, ajuda muito. A Vânia, ela também é minha paciente individual. Vânia, fala a verdade, você que é do individual e do grupo, o grupo não dá um turbo no autoconhecimento? Conta aí pra eles. Porque não tem como, é muita informação. Então, fica aqui o meu convite. Esse valor pode ser parcelado, você pode dividir no cartão, você pode dividir no Pix, pode ser no boleto. E é um investimento que você não vai se arrepender, porque realmente você vai conseguir ter tanta informação sobre você que é como a Vitória do outro grupo chegou a falar aqui para vocês. Ela falou assim, quando você olha, é barato o nível de transformação que você tem por esse preço. A Vânia disse, tá verdade, turbinou muito, turbina o seu autoconhecimento. Então, quando a gente terminar aqui a nossa sessão, eu vou colocar o link nos stories. Se você está assistindo a reprise, vai estar aí na descrição em algum lugar, fala no comentário, me procura de alguma forma que eu mando esse link para você. Mas aqui, vou combinar com vocês que quem está interessado já fala comigo no direct, que eu mando mais informações, eu mando como é que funciona, tá bom? Como foi para vocês estarem aqui? Eu estou convidando vocês a estarem no grupo, mas o meu convite de toda forma é que você tenha se proposto a olhar para esse molde de relacionamento que você mesmo está comprando para você. Você orientaria o seu filho a se relacionar com os outros do jeito que você se relaciona? Você falaria isso para ele? Eu acho que essa imagem costuma trazer mais clareza sobre como é que você pode agir. Você é maravilhosa, muito obrigada. Me sabotei tanto que até parei de trabalhar. Faz 4 anos que faço concurso público e ainda não passei. A dependência financeira da minha mãe está enorme. Laura, tem muita coisa aí, muita coisa que você precisa trabalhar. Você não vai passar em concurso enquanto você precisar ser dependente da sua mãe, tá? Não tem como. Uma coisa puxa a outra. Se você não conseguir entender o motivo pelo qual você depende dela, você nunca vai passar em concurso.
Eu não estou dizendo que você não é capaz, mas é porque tem coisa que se você não tiver permissão para... Porque às vezes quando você passar no concurso, você vai desvincular dela. E desvincular dela pode ser conscientemente bom para você, mas será que o seu emocional tem coragem, tem permissão? Será que ele consegue? Se ele não conseguir, a melhor forma dele não encarar esse medo do rompimento é não passando no concurso. Porque na hora que você passar, você tem que ir. E se você achar que a sua vida com a sua mãe piora se você passar nesse concurso, você vai sabotar o seu processo de aprovação. Não sei se faz sentido para você isso, mas deixo aqui essa luz que talvez você leve para a sua terapia ou entre no grupo terapêutico para a gente trabalhar isso. Minha dependência financeira do companheiro me deixa extremamente chateada, ainda mais agora com 64 anos me sinto um estorvo. Olha, com um relacionamento amoroso é um pouco diferente, porque a dependência financeira muitas vezes é porque vocês são um casal e vocês fizeram ali acordos em que você acabou achando que tudo bem, e assim, tudo bem você ter algum nível de dependência. Agora, se você não sente que tem autonomia, aí é diferente, tá? É bem diferente. A dependência financeira dos pais, ela é sempre 1000 vezes mais prejudicial do que do seu parceiro. Agora, se você estiver num relacionamento abusivo, realmente não é nada interessante que você dependa financeiramente, tá bom? Bom, fico por aqui. Fez bastante sentido? Que bom, bem forte, fez sentido. Como foi estar aqui? Contem aí pra mim. Com uma palavra, uma expressão, houve algum insight? Contem aí pra mim como foi ouvir tudo isso que eu trouxe pra vocês hoje. Minha namorada quer casar, mas nos conhecemos há pouco tempo e já fui casado por 7 anos. E acho que tenho que ir devagar para nos conhecermos melhor. Então diga isso para ela. Ainda não é o momento. Incrível, excelente, que bom. Fez sentido? Muito bom, obrigada. Eu que agradeço a participação de vocês, gente. Toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram, a gente tem uma live para trazer para vocês essa consciência da importância de superar a dependência emocional e se priorizar mais, mesmo que isso custe algumas relações. Muito bom? Então tá bom, gente. É doloroso, mas é importante para conseguir sair desse automático. Exatamente. Quem vive no automático geralmente adoece. Como sempre, muito bom. Muito bom. Gratidão. Então fico por aqui. Até a próxima. Até semana que vem. A gente se vê. Preciso ver essa live novamente. Foram muitos insights. Ótimo. Gratidão. Tchau, pessoal.